Bom, saudações a todos e a todas. Meu nome é Murilo Magalhães Jesus Santos, sou graduando em Engenharia Física pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e hoje eu tô aqui com meu amigo. Fala galera, eu sou Vitor Augusto, graduando de Engenharia Física pelo FMS também. Bom, hoje a gente vai fazer a nossa apresentação, a gente vai apresentar o nosso artigo científico. A gente podia simplesmente apresentar lendo partes dele, só que é muito dado numérico e é muito texto técnico demais e também não teria como ler inteiro porque são 47 páginas de artigo. Então a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente, a gente vai abordar em uma forma de diálogo entre eu e ele e vocês como se fosse um ouvinte do diálogo entre eu e ele. E é isso, a gente vai tomar esse tipo de abordagem para apresentar o nosso tema. Bom, o nosso artigo leva o tema de aplicabilidades das frequências sonoras na bioengenharia, controle populacional de mosquitos Aedes aegypti. Bom, ele começou, basicamente eu vou explicar como que ele foi feito. Ele começou procurando entender, a gente começou procurando entender por que apesar de tantos anos de dengue, a gente ainda tem muito caso. E, bom, a gente pesquisou, foi atrás de encontrar esse motivo e a gente acabou só cruzando com métodos e mais métodos de controle populacional de mosquitos. E olhando alguns deles, dando uma olhada em alguns deles, a gente percebeu muita coisa que não estava muito explícita nas pesquisas, porque todos eles tinham como fazer, como executar e como eles fizeram. Só que nenhum deles mostrava que realmente estava se tornando efetivo no meio, só baseando em situações teóricas. Então a gente veio aqui falar um pouco sobre essas fragilidades e também apresentar um modelo por nós proposto de utilizar em si a matéria da ondulatória, as frequências sonoras, na atração dos mosquitos para captura ou extermínio. No caso, usando da resposta neurofisiológica atrativa, mas isso aí vocês vão ver daqui a pouquinho com o Vitor. A metodologia que a gente adotou para a execução desse artigo foi a criação de um banco de dados pessoal nosso. A gente foi pegando em teses, artigos de bibliotecas online, de revistas científicas, a Current Biologic e a ResearchGate, e esses artigos, alguns eram gratuitos, a maioria na verdade, só alguns eram pagos, mas graças a Deus nosso professor Cauê Alves Martins, nosso salvador, ele conseguiu dar acesso pra gente a esses artigos. E aí a gente pegou todos eles, montou o nosso banco de dados e a gente fez uma leitura objetiva para extrair informação, o valor informacional em cada um deles, né, procurar o que seria mais relevante para a nossa pesquisa e o que não seria tão relevante. Bom, a análise de resultados e as conclusões, a gente procurou expor nossos métodos, procurou trazer uma maior efetividade, apresentamos sobre a atenuação sonora, apresentamos muito sobre todas o problema de aplicar algo no meio urbano e também expomos em si os nossos dois modelos, que usam duas formas de atração diferentes, mescladas à atração sonora, que seriam um referente à luz negra, à luz ultravioleta, e o outro referente à emissão de CO2, que são duas formas que tiveram sua metodologia provada, que realmente afetam no ato copulatório dos mosquitos. E, bom, é isso, né? E faltou a câmera KL-UFMS, que é um instrumento laboratorial que a gente criou, que é uma forma de testar a significância da atração dos sons. A gente se inspirou muito na câmera KL de Isaías Caprini, o parasitologista da Unicamp. Claro que a experiência dele era muito mais focada em outra vertente, para fazer outra pesquisa. A gente se inspirou mais em transformar ela numa forma de testar as ondas sonoras. E a partir dela que a gente vai definir qual que será o som melhor para ser aplicado e terá mais efetividade para ser aplicado em campo. Bom, então é isso. Já expliquei tudo que a gente vai falar aqui. Bom, geralmente o que as pessoas fazem no início, quando elas estão procurando entender uma doença, é procurar sua origem, né? Geralmente é o que a maioria das pessoas faz, até acho que é um modelo científico muito comum. Mas associar a origem das epidemias no Brasil ao Brasil não tem muito a ver, porque a maioria das doenças que tiveram por aqui, a maioria das pandemias e epidemias que tiveram aqui foram trazidas. E elas foram trazidas mais especificamente, durante a expansão marítima.
Bom, durante a expansão marítima, já que o Brasil era caracterizado como colônia de Portugal, rolava aquela incidência toda marítima, o tempo todo português aqui e o tempo todo português indo embora. E além da óbvia mistura das raças, né, a gente teve a proliferação de doenças em massa pelo povo indígena e acabaram que foram trazendo mosquitos, animais exóticos para cá e que acabaram complicando um pouco a flora e a fauna daqui. Mas nada muito criterioso, a gente não vai entrar muito nesses detalhes. Bom, uh, com todas essas doenças, uma tomou holofote mais para ela, hoje em dia pelo menos, que é a dengue. A dengue ela tem duas expressões clínicas, ela tem a dengue normal, que pode ser posta dessa forma, né, normal, e a dengue hemorrágica, que seria a febre hemorrágica da dengue, que essa é um pouquinho mais letal, ela tem uma letalidade um pouquinho mais acentuada. A OMS, ainda nos anos 70, colocou a dengue em observação, porque era uma doença que já estava afetando muitas pessoas, porque a dengue em si, ela não é uma doença difícil de conter, porque as doenças mais complicadas geralmente são as que envolvem de propagação de ser humano para ser humano. Mas a dengue, ela tem o que a gente chama de vetor intermediário, que é o Aedes aegypti, o mosquito da taxonomia Aedes aegypti. Ele que vem para cima e acaba proliferando. Depois que a OMS colocou em observação, rolou um investimento absurdo, né? Quando a OMS coloca uma doença em observação, acabam que as pessoas começam a investir em uma forma de conter ela, e acabou que surgiram vários modelos, alguns que deram certo, alguns que não deram, e acabou que as pessoas acabaram relaxando nesse quesito, mas hoje em dia ainda temos 525 mil pessoas adoecidas pela dengue. Esse ano, em 14 semanas epidemiológicas em 2020, já temos 525 mil pessoas e 181 mortos. Bom, eu achei legal você abordar esse aspecto histórico aqui, porque acho que todas as doenças têm que ser tratadas assim, né? E eu acho que essa é a abordagem correta. E, por exemplo, a dengue, você mesmo citou de que o sucesso ou o tanto de casos que a gente tem é devido a esse tal relaxamento da nossa sociedade. E também eu acho que a galera pega um método contra essa doença e endeusa demais. Por exemplo, a gente tem o exemplo que foi o marco inicial para tudo isso, que é o exemplo de controle genético, né? De que eles estavam achando de que se você pega um macho estéril e joga no meio, bom, tá tudo bem e ia dar certo. Em teoria ia dar certo, mas na prática a gente viu que não é assim. Antigamente, quando essa prática se tornou muito, muito famosa, o controle genético de você pegar um macho e colocar ele no meio, ele apresentava algumas falhas. Essas falhas eram meio que cruciais para esse trabalho dar certo. Um macho estéreo no meio, no meio ambiente, no caso, ele não tem a mesma capacidade de competir, ou seja, ele não tem a mesma capacidade de se reproduzir do que um macho não estéreo. E isso levou a pergunta que para a humanidade avançar foi crucial. Eles perceberam de que eles não conheciam quase nada da reprodução dos mosquitos, ok? E aí esse método continua sendo pesquisado, mas a gente sabia que a gente não conhecia nada do método. E foi aí que em 1979 um pesquisador da Universidade de Lisboa, um grande parceiro nosso chamado Charles Woods JD, ele publicou um artigo detalhando todo o comportamento do Aedes aegypti. E, bom, tá 100% detalhado lá, tem os órgãos do mosquito, eu nem sabia que o mosquito tinha órgão. Mas o que nos interessou bastante desse artigo foi foi a reprodução deles, correto? De que uma das partes do artigo explica como funciona a reprodução. E lá tá escrito de que o macho não simplesmente vê a fêmea e vai lá. Não, o macho é atraído pela frequência que as fêmeas emitem ao bater as asas. Ou seja, uma fêmea bate a asa e o macho sente essa frequência e vai até ela. Fez sentido? Fez. Fez sentido. Ok, a gente teve acesso a esse artigo
E lendo exatamente isso que eu falei aqui para vocês, a gente chegou na seguinte pergunta, que é o que do nosso trabalho? Será possível a utilização da acústica moderna na determinação de aspectos comportamentais como método potencial de controle de espécimes de uma mesma família de insetos? Sem errar. Sou foda. Bom, para começar, a gente tem que entender o objeto de estudo do nosso trabalho. Vamos lá. Aplicabilidade das frequências sonoras na bioengenharia. O controle do mosquito Aedes aegypti. Bom? Aplicabilidade das frequências sonoras. A acústica é um ramo da física que vem se aprimorando há muitos anos. A cada dia que se passa, cada dia não, mas a cada ano a gente descobre algo novo sobre. E o ser humano lida com o som desde que nasce, indiretamente ou diretamente. A ideia aqui é você usar essa interatividade do som com o ser humano e com o meio para o biocontrole do mosquito Aedes aegypti, ok? Utilizando aquela descoberta que o Charles Wood fez lá em 1979, de que o macho ele só encontra a fêmea através da frequência de asas que ela emite, da frequência sonora que ela emite no seu bater de asas, ok? Então é exatamente esse o que é do nosso trabalho, utilizar isso. E também tem a bioengenharia. Bom, a bioengenharia, basicamente, resumindo, é a interatividade interdisciplinar entre a engenharia e a biologia. Bom, as duas áreas são bem distintas e a biologia e a engenharia sempre pensam em desenvolver uma sozinha e outra sozinha. A bioengenharia foi criada para elas se desenvolverem de igual. Quando você trata de engenharia, você acaba afetando algum meio ambiental. Tanto que nós próprios engenheiros físicos futuramente, a gente tem na grade curricular a matéria de ciência do ambiente. Grande abraço para Maria Helena, nossa querida professora. E então a gente acaba por afetando o meio ambiental de todo jeito. E aí a bioengenharia foi criada por uma forma de criar uma interatividade entre a biologia e a engenharia para que eles pudessem melhorar ambos os meios, tanto o meio ambiente quanto a interatividade com o ser humano. E aí, pensando nessa indagação de pesquisa e nos objetos de estudos, a gente elaborou a primeira hipótese, que foi a possível resposta para a pergunta, para o problema de pesquisa. Bom, a gente começou a pensar, fixando-se apenas no âmbito biológico auditivo. Bom, o mosquito ele tem uma coisa chamada órgão de Johnston, que foi descoberto pelo mesmo pesquisador que leva o nome do órgão. E ele descobriu que o mosquito ele tinha uma certa sensibilidade para o som. E a gente pensou em utilizar uma fonte sonora com ondas de som em alta frequência, em alta intensidade, quer dizer, para dispersar a população, a grande massa de mosquitos da área. E a gente pensou tudo nisso usando um princípio muito básico da biologia. Veja bem. Princípio básico da biologia. Essa hipótese não faz muito sentido, até porque você usar um som com uma frequência muito alta, você não vai estar fazendo nada com aquela espécie, você só vai estar realocando ela de um lugar para o outro, ela só vai estar saindo até onde aquele som chega, ok? Você não vai estar diminuindo o vírus, você não vai estar controlando o Aedes, você só vai estar tirando uma espécie de um lugar. Qualquer animal corre de um som alto. A gente corre de um som alto. Nos também tem o problema de afetar as pessoas, né? Bom, 100% refutado. Vamos para a hipótese 2. A gente estava pensando já nos modelos que a gente ia criar. A gente já estava pensando nas armadilhas sonoras, que não é algo novo. Desde o século XX as pessoas já pensavam em armadilhas sonoras, só que elas não foram nem um pouco aplicadas porque não foram. Simplesmente não foram por causa, na verdade, de medo de biólogos e porque a utilização em grande escala podia realmente criar um descontrole em massa de níveis tróficos que usam o mosquito como um alimento primordial. Animais que só usam o mosquito no meio para se alimentar e acabando extinguindo ele, que aí ia resultar em outras extinções de um subsequente, um efeito dominó. Então, a gente elaborou a hipótese 2 com armadilhas sonoras, só que dessa vez a gente pensou em fixar numa armadilha sonora de forma a usar o bater de asas das fêmeas
para atrativo, para captura ou extermínio. Mas Veja bem, de novo, mais uma vez. Você tem que lembrar aqui de que a gente tá se tratando de mosquito, correto? certo. Então, por mais que o Charles Wood, lá em 1979, na Universidade de Lisboa, descobriu tudo aquilo, descobriu tudo aquilo, você só colocar o som ali não vai estar atraindo mosquito, ok? Você tem que lembrar de que precisa de um atrativo para ele ir para ali, correto? Seja, sei lá, uma tela preta ou carbono ou coisa do tipo, correto? Bem específico isso aí que você falou, bem específico. Obrigado por me refutar. Bom, vamos para a terceira hipótese, né? Com 100% refutados, novamente. Tô tentando, produção. Bom, a terceira hipótese projeta-se na estimulação da atratividade. O que eu quero dizer com isso? A gente pensou não só em utilizar a armadilha sonora, mas também utilizar outras coisas que já são do conhecimento nosso, já expostos em pesquisa, que atraem realmente o mosquito. Algumas delas como panos pretos, carbono, olha só que curioso. Nossa, com quem você aprendeu? Lâmpada de luz negra ou lâmpada ultravioleta. Também implementamos, tanto que 2 nossos modelos são baseados nisso. Então essa foi a terceira hipótese que a gente pensou em criar e ela foi uma das hipóteses que até agora a gente não encontrou uma forma de refutar, por incrível que pareça. Ok. Bom, outro ponto muito importante a ser citado aqui foi a metodologia que a gente utilizou. No caso, foi através de uma pesquisa bibliográfica bem aprofundada, extremamente aprofundada. Essa pesquisa rodou em torno de alguns pontos. O primeiro deles foi a pesquisa no Google Acadêmico, tanto pela vastidão de artigos, teses, monografias, TCCs, enfim, material científico, quanto pela facilidade de acesso que tem lá. Outro ponto foi... Logo em seguida, depois do Google Acadêmico, fomos para o ResourceGate, que é uma rede social para nerds, que é basicamente uma rede social que engloba pessoas que atuam na área da pesquisa. Lá você pode fazer publicações sobre pesquisas que você fez, ou até mesmo fazer o que a gente fez, que foi fazer uma publicação pedindo ajuda para que pessoas ajudassem a gente com a pesquisa bibliográfica, para pessoas que cedessem artigos para a gente. A ceder, sim, é um sentido muito errado. No caso, apresentassem para a gente artigos que fossem referentes à nossa temática. Então, fizemos a publicação lá, mais referente à área de entomologia, da taxonomia do Aedes aegypti, e para controle biológico ou controles diversificados. E a gente encontrou 2 usuários, esses usuários enviaram pra gente alguns artigos, não utilizamos todos, utilizamos grande maioria, e é isso. É isso. Paralelamente a isso, a gente usou o domínio público brasileiro, que é basicamente uma ferramenta que te dá material científico para você utilizar nas suas pesquisas, para qualquer pessoa que estiver no nosso território nacional. Bom, para dados numéricos e projeções, como tem no artigo, consultamos os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, que basicamente dispensam qualquer tipo de aprofundamento muito grande, é o Ministério da Nossa Saúde. Eles publicam toda semana epidemiológica e todo ano boletins que neles estão contidos o número de pessoas, número de casos das mais diversas doenças, dengue, febre amarela, poliomielite, meningite, e também as pessoas que vieram a falecer por essas mesmas doenças. E em seguida também a gente utilizou dos artigos encontrados na revista científica Current Biology, e nela a gente encontra o artigo que praticamente é um dos que mais incentivaram a gente a formulação desse artigo, diga-se dessa forma, que é o artigo de Harvard, que ele diz, basicamente ele informa que a sensibilidade auditiva dos mosquitos foi por muito tempo subestimada, porque muitas pessoas achavam que era algo muito sensível e que precisava de ser de muito próximo para escutar,
mas descobriram que eles podem escutar até 10 metros de distância, o que podia incentivar muito uma armadilha sonora. Bom, é isso. Essa foi a metodologia aplicada e agora a gente entra no que do nosso trabalho, é o ponto, porque a gente falou, reclamou, mas a gente não deu nada nosso. E foi aqui que a gente trabalhou e aqui que a gente desenvolveu. Os nossos dispositivos chamados Alpha 1 e Beta 2. E também a câmera KL e o FMS, que foram dispositivos programados por nós, ok? Começando pelo dispositivo Alpha 1. O dispositivo Alpha 1 consiste no que vocês estão vendo aqui, que é, bom, um cilindro. No meio do cilindro vai ter um alto-falante. E esse alto-falante vai estar emitindo as ondas sonoras de uma fêmea. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é cobrir isso de algo atrativo para o mosquito, seja uma luz Ultravioleta. uma luz ultravioleta, um pano preto ou, sei lá, uma fonte de carbono. Perfeito. E também emitir as ondas sonoras. Através do dispositivo Alpha 1, a gente consegue tanto o abate quanto a captura do mosquito Aedes aegypti. E é basicamente nisso que o trabalho gira em torno. Certo, o dispositivo Beta 2 foi feito com o intuito da implementação da luz ultravioleta já às posições atrativas, que seriam as ondas sonoras. Como vocês podem ver, a luz ultravioleta fica um pouquinho mais acima do alto-falante. O alto-falante atrai, assim como a ultravioleta. E como que a gente faz para capturar? No fundo da estrutura, naquele pequeno círculo ali dentro, entra um cooler ou uma ventoinha, um ventilador, que vai servir como sucção do vento para que quando os espécimes chegassem perto da fonte sonora, eles fossem sugados para baixo. Claro que nosso objetivo não é exterminar no início, então a gente protegeria esse ventilador para que os espécimes fossem atraídos para ele e fossem triturados na hora. Na parte de dentro do cilindro seriam forrado com um material pegajoso que pudesse fazer com que os mosquitos ficassem presos ali dentro, como cola comum. E bom, é isso. O som emitido seria entre 90 e 100 decibéis. No alfa 1 seria de 100 a 110 decibéis. E aí chegamos ao instrumento laboratorial para o teste de significância atrativa sonora, que seria a câmara KL-FMS. O modelo inspirado foi do parasitologista da Universidade de Campinas, do Instituto de Biologia da Universidade de Campinas, que é Isaías Caprini, ele que foi o cara que confeccionou a câmera KL Unicamp, que também é a inspiração da oficial câmera KL, feita por 2 cientistas, que eu não entrei muito, nenhum de nós dois entrou muito a fundo quem eles eram, mas eles levam as iniciais K e L no nome, por isso um nome criativo para o instrumento. É basicamente um instrumento para testar qual seria a onda sonora mais efetiva para atuação em campo, onde a gente tem 2 estruturas separadas. A estrutura que é a caixa, nela levaria tanto como que é o nome? Tanto o alto-falante, onde a gente colocaria o som, quanto aonde a gente pudesse manipular ali dentro uma possível fêmea ou coisa do tipo para testar essa reincidência. Dentro da segunda estrutura vai ser dividida esse cilindro, que é a segunda estrutura, será dividido em 3 secções, 2 delas que são segmentos distais de 12,5 centímetros, que seriam as secções A e C, e a do meio, que seria a secção maior de 100 centímetros ou 1 metro, que seria a secção B. Basicamente, no momento que a gente ativasse a emissão sonora, os mosquitos seriam atraídos, e aí, dependendo da emissão sonora, a grande parte deles ficaria na secção C, o que fica mais próximo deles, quer dizer que não foi tão atrativo. Se entrassem para a secção B, quer dizer que a atratividade é mediana, dependendo até da alocação deles, tipo para 50 para menos ou para 50 para mais centímetros. E secção A, que é a mais próxima do alto-falante, quer dizer que a fonte sonora tem uma atratividade boa. E basicamente isso.
Essa é a câmera KL UFMS que foi confeccionada. Nosso modelo é mais focado na parte de som. O modelo de Isaías Caprini é mais focado na parte de testes de atratividade sonora a partir simplesmente de voo e de uma fêmea alocada. E é isso. Inclusive, grande abraço aí pra ele. Ele entrou em contato com a gente. Na verdade, a gente entrou em contato com ele, mas depois ele entrou em contato com a gente porque ele se interessou. E é isso. É isso? É isso. Satisfeito? É isso. Vamos agora para as conclusões. Ok. E através das nossas pesquisas bibliográficas e até aqui, chegamos às conclusões, correto? Bom, depois de muito pesquisar e tal, a gente chegou à seguinte conclusão. Os mosquitos estão ficando mais fortes. O controle químico sobre essa espécie está ocasionando uma seleção natural, como tudo no mundo, como as bactérias, vírus e doenças no geral. E isso, se não controlarmos, vai acabar nos matando, vai acabar erradicando a humanidade. Porque, como o Murilo mesmo disse, o mosquito é um vetor de proliferação de doença imparável, basicamente. Então, a nossa proposta aqui é partir para um método mais agressivo, que no caso é a câmera KL, o dispositivo Alpha 1, o Beta 2. Ou seja, exterminar mesmo, não no geral, acabar com a espécie, mas tirar dos meios urbanos, perdão. Até porque não tem nenhuma utilidade deles no meio urbano, e se a gente não cuidar disso, se a gente não cuidar dessa seleção natural que o controle químico está ocasionando, vai morrer muita gente. Não adianta fugir disso. E esse objetivo foi alcançado a partir do momento que a gente testou, não em campo, mas testamos em teoria o dispositivo Alpha 1 e Beta 2 e a câmera KL. Ou seja, em teoria, pelos nossos cálculos, tá tudo certo, tem tudo certo para dar certo. Tá certo essa frase? Tá certo. Tem tudo certo para dar certo, a gente só precisa de uma chance. Bom, agora vocês estão vendo aí as nossas referências e o grande agradecimento logo em seguida à turma de Engenharia Física da UFMS 2020. Muito abraço para cada um de vocês. Wilson José Gonçalves, o professor que dita a nossa matéria de Legislação, Ética Profissional e Cidadania, que ele foi o responsável por pedir para a gente confeccionar esse artigo científico. Para o Cauê Alves Martins, professor que ajudou a gente com a ajuda bibliográfica, ajudou a gente a alcançar artigos que seriam absurdamente caros para serem pagos para bibliotecas privadas. E a Maria Helena Andrade, pelo incentivo, a nossa professora de Ciência do Ambiente, pelo incentivo a entrarmos nessa temática de pesquisa. E logo em seguida, nossos e-mails, nossos telefones. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Deixa seu like. Compartilha com os amigos. Se inscrevam. Se inscrevam no nosso canal. E agora segue os erros de gravação.